Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Nesse super aulão que a gente vai fazer, a gente vai detalhar tudo que pode cair sobre o Linux, né? Assunto novo aí que está sendo cobrado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, na qual vai abordar vários cargos das carreiras policiais: perito, investigador, escrivão, policial, militar, bombeiro militar e também os cargos de oficial. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender: o que é esse bendito desse Linux? O Linux, gente, ele nada mais é do que um sistema operacional. E o que é um sistema operacional? Lembra, nós já tivemos isso lá nas aulas lá de software e hardware, tá? O sistema operacional, ele é um sistema base. Professor, o que é um sistema base? É aquele que é essencial para o seu computador funcionar. Ah, mas está muito técnico. Pois bem, lembre da sua família. Sempre. Por que eu falo que um exemplo clássico seria a família? Porque se seu pai e sua mãe não tivessem nascido, consequentemente vocês não estariam visualizando a minha aula nesse exato momento. Então toda vez que alguém perguntar o que é um sistema operacional, você vai lembrar: poxa, o professor João Kleber falou que é minha família. O que é minha família? É minha base. Sem eles eu não consigo nascer, né? Consequentemente, por que eu falo que o sistema operacional ele é a base de um computador, ele é a base de um celular, ele é a base de uma Smart TV, enfim, ele é a base de tudo? Porque sem ele você não consegue fazer nada. Exemplo: você consegue acessar a internet sem sistema operacional? Não. Você consegue tirar foto do seu celular? Não. Você consegue acessar o Instagram, Facebook, YouTube? Não. Traduzindo, você não consegue fazer nada, beleza? Outra característica que pode ser cobrada sobre o sistema operacional Linux, agora específico para o Linux: quais são suas características, né? Qual é a sua forma de licenciamento? Isso é importante porque ele pode fazer uma comparação com o seu concorrente, o Linux, tá? Primeiro, vou colocar aqui, ó, o Windows, gente, ele é um software proprietário. Professor, o que seria um software proprietário? Você tem que pagar para poder utilizar, beleza? Então, se eu não pago, por exemplo, o sistema operacional Windows, eu não posso utilizar, beleza? Bom, e o sistema operacional Linux? O que ele é? Ele é um software livre, tá? Na qual ele possui 4 liberdades. E aí eu quero que vocês tirem da cabeça, pelo amor de Deus, algo de software gratuito, tá? Porque nem todo software livre é um software gratuito. E aonde que eu quero chegar? O Linux você pode utilizar ele, você pode estudar ele, descobrir como é que foi feito, como foi projetado, como foi construído, como foi desenvolvido. Você pode compartilhar ele. Por exemplo, meu amigo quer conhecer um pouquinho sobre Linux, eu posso pegar essa versão do meu sistema e compartilhar com ele? Você pode fazer o que você quiser. E lembrando, você pode fazer isso com o Windows? Não. O Windows você só tem acesso na sua máquina, acesso àquela licença. E o melhor de tudo, se você, por exemplo, for da área técnica, da área de tecnologia e quiser, por exemplo, construir um sistema operacional Linux, ou melhorar, ou personalizar, enfim, você pode fazer isso? Lógico. Mas primeiro você vai ter que ter conhecimentos técnicos de programação e de análise de sistemas, lógico. Inclusive, ressalto para vocês que nós temos duas distros, né, duas versões que são, tá, do nosso amigo, que foram desenvolvidas por brasileiros, que é o Mandriva e o Curumim. Então, olha tanta de característica que pode ser cobrada aí no seu concurso público. Ele pode falar qual é a forma de licenciamento do Linux, você vai colocar aqui no software livre. Ele também pode perguntar para você: mas o que é um software livre? E aí você lembra: eu posso usar, posso estudar, posso compartilhar e posso até melhorar. Outra coisa que é importante, que a gente precisa entender, é o sistema de arquivos, tá? E aí lá na aula de Windows, eu falei para vocês focar na palavra carro 1.0 e carro 2.0, tá? Lembrando que sempre a gente vai querer um carro 2.0, porque ele é mais rápido. E pensando em sistema operacional, você consegue fazer mais quantidades de atividades, mais quantidade de aplicação, e o seu processamento vai ser maior. No nosso amigo Windows, tá? Nós temos um sistema de arquivo NTFS, que ele trabalha em 64 bits. Quando perguntar do nosso amigo Linux, você vai lembrar que é o
4, tá? Então o OS 4 é um dos mais atuais, mas existem outras versões, 2, 3, né? Mas para concurso, cobrou sobre Linux, cobrou sobre sistema de arquivos, normalmente você tem que focar aqui no OS 4. E outra coisa que é muito importante, né? E falando especificamente para o concurso de carreiras policiais do estado de Mato Grosso, ele cobrou para você sobre o conceito de Ubuntu. E o Ubuntu, gente, pelo amor de Deus, não é entidade não, tá? Não é espírito não. Ubuntu, tá? Ele é uma distribuição. E aí eu quero que você grave essa palavra, distro, tá? Distro, tá? Distro vem de distribuição. E por que eu falo isso para vocês? Porque lá no nosso amigo Windows, nós trabalhamos com versionamento. Então eu tenho o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 e agora tem até o Windows 11, tá? Mas quando eu falo de Linux, eu falo de distribuição. Outra coisa também que se você fizer um concurso público para bancas mais pesadas, o que são bancas mais pesadas? FGV, CESP, tá? Eles vão cobrar para você o conceito de kernel, tá? O que é um kernel? O Linux, gente, se for colocar propriamente dito, de forma bem técnica, tá? E sucinta, o Linux ele não é um sistema operacional. O Linux é um kernel. Aí você fala assim, misericórdia, lascou tudo. Então sempre aprendi que Linux ele é um sistema operacional. Calma, ele é a base para qualquer sistema operacional. E aí eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Muitas pessoas por falta de conhecimento, né, por medo do novo, né, quer primeiro julgar e avaliar de forma errônea, né, ou infelizmente a gente vive na era, né, do fake news. Nós temos vários doutores em redes sociais, o cara nunca leu um livro na vida, nunca leu um artigo científico e fala que Linux é ruim. Para você que está vendo a aula pela primeira vez, o Linux ele é o melhor sistema operacional da atualidade, tá? Porque ele é leve, ele é rápido, ele é seguro. Ah, mas e o Windows? Gente, o Windows ele é um software proprietário e ele não é leve, ele não roda em qualquer sistema. Você pega um computador de 10 anos atrás, tenta instalar o Windows 10 aí, vê se o Windows 10 vai rodar. A bandeirinha lá do nosso amigo Windows vai ficar parecendo aquele programa do Silvio Santos, vai ficar rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. Se você pega uma máquina, por exemplo, de 10 anos atrás, ele roda o Linux para você. Tanto é que as empresas Banco do Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Caixa Econômica Federal utilizam Linux. E por que essas empresas utilizam? Porque a gente tem que lembrar daquele conceito lá da aula de segurança da informação. Hoje o maior ativo de uma empresa ou de um órgão público não é o bem material, é a informação que está ali dentro. Beleza? Ah, então quer dizer então que o Linux é seguro? Sim. Mas o Linux é difícil de mexer, professor. E aí eu vou te dar um exemplo clássico. Se você possui um celular que é da marca Samsung, da marca Asus, da marca LG, da marca Motorola, da marca Lenovo, da marca Multilaser, sei lá, o que mais que faltou aqui lembrar? Lenovo, já falei, né? Xiaomi, por exemplo. Todas essas marcas, tirando o nosso amigo, tá? iPhone, que utiliza o sistema proprietário da Apple, que é o iOS, utilizam Linux. Aí você fala assim, mas não é Android? Pois bem, o Android, ele é uma distro do Linux. Então quer dizer que o Android é uma distro do Linux. Então quer dizer que o Ubuntu seria como se fosse uma distro também? Justamente. Então se cobrar para você no concurso público lá das carreiras policiais do estado de Mato Grosso o que é distro, você vai colocar que seriam os versionamentos. Só que tem que ficar atento agora, porque aí eu vou tentar ser mais técnico agora para vocês. Quando a gente fala de distro, nós estamos falando de um modelo que foi baseado no Linux. Mas dentro do Ubuntu eu tenho versionamento. Por exemplo, atualmente nós temos duas versões, 18.04 e 20.04. Se a banca quisesse, por exemplo, ser mais técnica, como a UFMT está sendo mais técnica recentemente, ela pode cobrar o seguinte para você. Qual é a versão da distro Ubuntu? Aí você fala assim, meu Deus, agora lascou. Calma. Normalmente, quando ele fala a versão, ele coloca o nome na frente. E tanto é que ele coloca no edital, por exemplo, a versão do estudo, né, do estudo não, o conteúdo programático vai falar sobre o Ubuntu 20.04. Então você vai estudar sobre a versão do Ubuntu 20.04.
E o que poderia cobrar sobre versão quando fala de distro? A questão de suporte e manutenção. Quando a gente fala sobre uma distro do Linux, ele tem por padrão ser um sistema mais estável com um tempo de duração, né, um tempo de uso grande. Normalmente são 5 anos. E como que poderia cair em concurso público? Se você está utilizando, por exemplo, a distro Ubuntu 20.04, esses dois primeiros dígitos fazem referência ao ano que foi lançada essa distribuição. Então, por exemplo, se eu estou utilizando a distro 20, significa que eu tenho mais 5 anos, tá, de suporte. Então, o suporte dessa distribuição, nós estamos no ano de 2022, tem mais 3 anos, vai até o ano de 2025. Quem, por exemplo, esteja utilizando a versão 18.04 do Ubuntu, vai ter o suporte até 23. Então, nós estamos no ano de 2022, o cara vai ter mais um ano aí de suporte para utilizar de forma tranquila o seu sistema operacional. Então, isso tudo pode cair quando fala sobre distribuição. Outra coisa que é importante, a gente precisa ficar atento, tá, turma? Quando fala sobre Linux, é a questão da sua instalação. E aí já caiu uma pergunta em concurso público falando o seguinte: é possível instalar um sistema operacional Linux em um computador que tenha instalado o sistema operacional Windows? Então ele quer instalar um Linux em um computador que já tem um Windows. Claro que pode. Mas nesse momento você tem que imaginar o seguinte: o sistema operacional eu vou ter que selecionar para quem vai iniciar primeiro, quem vai startar primeiro. Porque ou eu utilizo o Windows ou eu utilizo o Linux. E aí entra algo que caiu no concurso para a Polícia Federal: gerenciador de boot. Aí você fala assim: meu Deus, lá vem ele com palavra difícil. Não, gente. Boot significa inicialização. Quando tu liga teu computador, a primeira coisa que liga é a BIOS. Tá? E BIOS não é bicho ignorante operando o sistema não, tá? Significa sistema básico de entrada e saída. Professor, o que é isso na prática? Quando você liga o computador, não aparece uma tela preta? E aí, dependendo do processamento do seu computador, vai ser muito mais rápido e você não vai nem perceber que apresentou aquela tela preta. Então aquela tela preta vai aparecer algumas nomenclaturas, detectando hard drive, detectando controlador de internet e assim por diante. Então o que a BIOS faz? A BIOS ela valida se todos os componentes estão ok. Uma vez que ela validou se todos os componentes estão ok, que ela fala: sistema operacional vai trabalhar, inicia. E aí, se tivesse somente o sistema operacional Windows, começa a rodar a bandeirinha do Windows para startar o sistema para você. E aí o que acontece? Quando eu quero ter dois sistemas operacionais instalados no computador, depois que a BIOS faz todo esse checklist, entra o gerenciador de boot. E o gerenciador de boot cai no concurso público. Ele pergunta qual é o nome disso. E aí nós temos duas versões: o Lilo e o Grub. Então, esses dois aplicativos, ele permite criar uma lista de todos os sistemas operacionais que estão instalados no seu computador. E aí você vai definir quem vai startar primeiro, quem que vai iniciar primeiro. Ah, eu quero o Linux ou eu quero o Gentoo, que aqui seria uma distribuição. Ah, eu quero o Ubuntu, eu quero o Windows, eu quero o Linux, enfim. Você vai definir, tá, qual é o primeiro sistema operacional que vai ser startado. Beleza? Outra coisa que é importante: assim como o Windows, você pode trabalhar no Linux de duas maneiras, tá? E aí lembra que você precisa entender a palavra de shell. Lembrando que shell não é posto de gasolina. Shell é interface. Professor, como assim interface? Normalmente as pessoas imaginam que o Linux é somente tela preta. E ele é tela preta porque o usuário faz caca, tá? Como assim o usuário faz caca? Tá um X aqui, não exclui, o cara vai lá e clica exclui. Aí fala assim: mas era para excluir isso aqui, tá vendo que é vermelho, tá vendo que é X, exclui. E aí o que acontece? Quando você utiliza a interface gráfica, a pessoa não precisa ter conhecimento sobre aquele sistema operacional, mas ela consegue, por atalhos, por imagens, por ícones, começar a fazer algumas coisas básicas. Agora, quando você trabalha
via comandos, via shell textual, se o cara não souber os comandos, ele não vai para frente. E aí, se ele não vai para frente, ele não faz caca. Por isso que a gente fala que o sistema operacional Linux, ele é o melhor. Por quê? Se o cara não souber os comandos, ele não vai conseguir fazer nada. Ele não vai conseguir abrir arquivo, ele não vai conseguir alterar arquivo, ele não vai conseguir excluir o arquivo, ele não vai conseguir nem saber onde está esse arquivo. Agora, quando a gente trabalha com interface gráfica, ele vê uma pastinha. Bom, aqui deve ter documento. Clico aqui. Ah, aqui está um xizinho, vou excluir. Então, percebam, shell textual via comando, né? E é outra coisa que poderia cair também em concurso público, tá? O shell textual ele é monotarefa, então você faz uma tarefa por vez. E quando você tem um shell gráfico, você pode ser multitarefa. Eu posso estar aberto, por exemplo, o Nautilus, que é o gerenciador de arquivos, né? Do nosso amigo Ubuntu, ou como também posso estar aberto um navegador com meu e-mail, com o YouTube, com o Gmail e assim por diante, beleza? Então, fiquem atentos que eu tenho o shell textual e eu tenho o shell gráfico. Continuando nessa parte de shell gráfico, uma das coisas que é bem interessante, vocês lembram que eu falei para vocês que vocês podem fazer o que vocês quiserem com o Linux. E uma das características que vale a pena citar no seu concurso público, quando eu tenho o sistema operacional Linux, eu posso definir a minha interface gráfica. Olha que fantástico. Por exemplo, por padrão para o seu concurso público, a interface gráfica do nosso amigo Linux, Ubuntu, é o GNOME. Mas não gostei dessa interface, posso colocar outro? Pode. Mas lembrando que aqui você vai ter que ter uns conhecimentos técnicos. Agora, não gostei da interface gráfica do Windows 11, quero mudar. Gente, vai ter que ficar com isso aí. Porque ele é um software proprietário, você só pode utilizar. Olha tantas características interessantes que podem ser cobradas sobre Linux no seu concurso público, tá? E aí, vamos falar sobre usuários, tá? E aqui, logicamente, nós estamos trabalhando com tela preta, então a gente está usando o shell textual, tá? Também poderia cair somente a palavra shell, que é via comandos. E aí, se você quiser fazer um comparativo, o shell, né? Ele é a mesma coisa no Windows que prompt de comando, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica que você precisa entender. Assim como o Linux ele tem dois tipos de usuário. Ele tem o usuário comum, que você vai lembrar lá no Windows como se fosse um usuário padrão, e ele tem o usuário root, que você vai lembrar no Windows com o sistema não, professor. Um usuário do tipo administrador. Professor, o que é esse tal de root? Root é um usuário que pode fazer o que ele quiser no Linux, no Ubuntu. Então ele pode alterar permissões, excluir permissões, instalar programas, remover programas, atualizar sistema. Então é só lembrar que o nosso amigo root é a mesma coisa que o administrador no Windows, que ele pode fazer também o que entender. E o usuário comum, ele é a mesma coisa que o usuário padrão. Lembra da palavra-chave, ele é limitado. Então significa que algumas configurações, por exemplo, excluir programas, instalar programas, alterar permissões de arquivos de configuração, esses tipos de procedimentos, esses tipos de ações, não pode ser feito com usuário comum, somente pode ser feito com usuário root, beleza? A banca também pode te cobrar, e como já vem cobrado recentemente, como que eu identifico no shell, né, tá, no comando, se ele é um usuário comum ou se ele é um usuário root. E fiquem atentos, se você tiver o cifrão, significa que ele é usuário comum, tá vendo? Então o João aqui, ele é um usuário comum. Se, por exemplo, ele tiver uma cerquilha, pelo amor de Deus, isso aqui não é hashtag não, larga a mão de rede social, senão você vai rodar no concurso público, tá? Vou até colocar aqui o nome porque tem gente que não sabe. Cerquilha. Então se ele tiver uma cerquilha, significa, tá, que ele é um usuário administrador, beleza? E agora falando mais sobre características do nosso sistema operacional Linux Ubuntu, ele pode perguntar para você também sobre gerenciador de arquivos, tá? E aí, para ficar mais fácil, para ficar mais didático, vamos fazer associação com o concorrente, tá? Quem que é o concorrente? O concorrente é o Windows. Então lá no Windows você tem
o explorador de arquivos. Lembrando que o explorador de arquivos é no Windows 10, né? Nas versões mais anteriores era um chamado de Windows Explorer. Então quer dizer que o Nautilus é um explorador de arquivos do Linux? Isso, ele é o padrão. E aí, como eu posso fazer o que eu bem entender, por exemplo, do nosso amigo Ubuntu, eu posso falar, não gostei, né, do sistema gráfico, da visualização, do modo de exibição do Nautilus. Eu quero desinstalar ele e instalar o Conqueror. Você pode? Você pode. Então veja, você não é fixo, tá, no sistema operacional Linux. Você pode fazer várias coisas conforme o seu gosto. Então, tanto o Nautilus quanto o Conqueror, eles é um sistema, tá, de gerenciamento de arquivos e pastas, tá bom? Outra coisa que é muito importante e cai recentemente é a questão do caminho dos arquivos. Preste atenção aqui, tá, turma? Primeiro, toda vez que a barra for invertida, barra invertida é Windows, tá? Barra invertida é Windows. Toda vez que a barra for normal, estamos falando de Linux. Se você souber isso aqui, você já tem meio caminho andado. Meio caminho andado, beleza? E aí agora vamos falar sobre o caminho completo. O Windows, por padrão, ele vai ter sempre C dois pontos na sua prova ou D dois pontos na sua prova, tá? O que significa essa informação? Ela refere-se ao HD. Depois, o nosso amigo Windows, ele é um sistema múltiplo usuário, então você vai ter a pasta de usuários, né? E aí, aqui vai ter a pasta de usuários, depois você vai definir qual usuário que você quer. E aí, tá aqui a pasta, nesse caso aqui seria a pasta documentos e uma subpasta informática. Quando eu falo de Linux, eu não tenho a nomenclatura, tá, de C dois ponto barra, eu tenho somente barra. Barra é também considerada como se fosse uma pasta raiz, como se fosse a partição do Linux. E aí vem barra home. A barra home significa isso tudo aqui, ó. Então, o HD e a pasta usuários. E aí, se você analisar, segue a mesma ideologia, ó. Depois vem o nome do usuário, que é João, né? A pasta documentos e a subpasta informática. Então, se liga no macete. Barra invertida, Windows. Barra normal, Linux. E sempre começa com C2 ponto barra para o Windows e barra home ou barra, tá, para Linux, beleza? E agora chegou o momento da gente falar sobre comandos, tá? Então vamos lá, gente. O comando que mais cai em concurso público quando se fala sobre Linux, tá? O CD. Professor, para que serve o CD? O CD ele te permite acessar diretórios. Também poderia cair no seu concurso público a palavra acessar pastas. Então, se eu quero, por exemplo, acessar a pasta documentos, eu dou o comando cd documentos. Se eu quero acessar, por exemplo, a pasta downloads, eu dou o comando cd downloads. Se eu quero acessar a pasta imagem, eu dou o comando cd imagens e assim consequentemente. O próximo comando que é muito importante vocês terem conhecimento é o ls, tá? Professor, o que o ls faz? O ls ele serve para listar arquivos e pastas. Fiquem atentos. Se eu dou o comando simplesmente ls, você pode perceber, conforme a imagem está apresentando para vocês, que eu mostro aqui, digamos, o nome da pasta ou o nome do arquivo, por exemplo. Agora, se você coloca ls-l, olha que fantástico. Você vai ter todas as informações detalhadas. Então você vai ter o nível de permissão, qual foi o usuário que criou, qual foi o usuário que alterou, quando foi alterado, a data de modificação e aí o tamanho deste arquivo. Então ls lista, ls lista de forma detalhada, perfeito? E outro comando que é campeão de concurso público é o pwd e o paswd. Anotem aí, turma. Toda vez que falar para vocês que é pwd, ele vai mostrar o diretório atual. Aí você fala assim, mas como assim mostrar o diretório atual? Você abriu o shell textual, está perdido, não sabe para onde vai. Então você dá um pwd e fala, opa,
você está na pasta Home João. Então eu estou na pasta raiz do usuário, beleza? E o outro que cai em concurso público e todas as pessoas confundem é o PASWD. E normalmente o cara fala que o PWD é para alterar senha, como se fosse uma abreviação, né, de password. Mas fiquem atentos, para alterar senha lembra de passe, tá? Então o PASWD ele vai ser responsável por alterar a sua senha. Por favor, foque nesses dois comandos porque eles são muito parecidos e a fonética é muito parecida, né? A pronúncia é muito parecida. Então, PWD ele mostra o diretório atual e o PASWD ele vai alterar a senha do computador, tá bom? Outro comando que também é comumente cobrado em concursos públicos é o comando DF, tá? O que o comando DF faz? Se você aperta o comando DF, por exemplo, no seu shell textual, ele vai mostrar como é que está a questão do espaço, tá, no disco. Lembrando que quem que é disco? É o nosso HD. Então ele vai mostrar quais são as pastas, né, e a quantidade de uso do seu disco. Uma coisa que é importante, eu esqueci de me citar, tá, anteriormente. Percebam que aqui está tudo em minúsculo. O Linux ele é case sensitive. Professor, o que é isso? Significa que ele diferencia letras maiúsculas para letras minúsculas. Se eu digitar DF maiúsculo, o Linux imagina que é um outro comando. Então, sempre quando você digitar comandos, tem que ser em letra minúscula, tá? E aí vamos começar respondendo questões para a gente massificar nosso conhecimento, tá, turma? Vamos ver lá. Nos sistemas operacionais Linux, o diretório raiz do sistema é identificado por caractere. Então vamos lá. Ele está falando de Linux, tá? E aí você sabe que barra inclinada para a esquerda, tá? Barra inclinada para a esquerda não vai, né? Porque isso aqui a gente chama de barra invertida. E quem faz barra invertida, sabemos que é o nosso amigo Windows. Então já era. E aí eu vou pular a B, tá? Porque a B é a alternativa correta, tá? Então aqui é a barra normal inclinada para a direita, então esse aqui é o nosso gabarito. E aí olha que fantástico, esse aqui também a gente pode eliminar de cara, né? Mas ele cobrou duas coisas importantes que nós abordamos na nossa aula. O cifrão, que é responsável por identificar se o usuário é um usuário comum, né, do Linux, que é um usuário limitado. E ele também colocou aqui, ó, lembra, ele não colocou... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? É para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá, se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.